A paz do Senhor a todos os nossos irmãos ouvintes da Rádio Pissarra. Estamos aqui mais uma vez com o nosso momento teológico. Sou o presbítero Eduardo e hoje estaremos falando sobre as Escrituras. E nesse primeiro tópico sobre as Escrituras estaremos vendo sobre a necessidade das Escrituras. A carta aos Timóteos, segunda carta aos Timóteos, capítulo 3, versículo 16, está escrito: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A necessidade das Escrituras. O que é a verdade? Perguntou Pilatos, e o tom da sua voz inferiu que em vão se buscaria essa qualidade. Se não houvesse um meio de chegar ao conhecimento de Deus, do homem e do mundo, Pilatos então teria razão. Mas não há razão de andar às palpadelas nas dúvidas e no ceticismo, porque existe um livro, as Sagradas Escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Primeiro ponto. Essa revelação é desejável. O Deus que criou o universo só pode ser um Deus sábio. E um Deus sábio certamente terá um propósito para as suas escrituras. Negligenciar esse propósito é loucura e contrariá-lo constitui pecado. Mas como se verifica com certeza o propósito divino? A história prova que os homens chegam a conclusões muito diversas e muitas pessoas não chegam a conclusão nenhuma. A experiência demonstra que esse problema não se resolve somente pelos estudos. Alguns não dispõem de tempo suficiente e outros, ainda que tenham o desejo, não possuem a habilidade, mesmo que alcançasse êxitos. Suas conclusões seriam alcançadas lentamente e com grande desconfiança. Os sábios são capazes de levantar escadas de pensamento no esforço de alcançarem as verdades celestiais. Mas a escada mais elevada ainda estaria muito aquém da necessidade. O mundo, pela sabedoria, que é a filosofia, não conhece a Deus. As verdades que informam o homem como passar da terra para o céu devem ser enviadas do céu à terra. Em outras palavras, o homem precisa de uma revelação. Segundo, essa revelação é de se esperar. A natureza é a revelação de Deus, que se alcança pela razão. Mas quando o homem está algemado pelos seus pecados e sobrecarregada a alma, a natureza e a razão são impotentes para esclarecer e aliviar a situação. Vamos permitir que os homens da razão testifiquem. Dizem Kant, um dos maiores pensadores de todos os tempos, acerca dos cristãos. Fazem bem em basear a sua paz em piedade nos evangelhos, porque somente nele está a fonte da verdade profunda e espirituais, depois de a razão haver explorado em vão todas as possibilidades. Outro físico de renome, Hegel, quando estava no leito de morte, não permitiu que se lesse nenhum outro livro para ele, a não ser a Bíblia. Ele disse que no caso de se prolongar a sua vida, ele faria esse livro o seu único estudo, pois nele encontrara o que a razão não lhe pudera proporcionar. Se existe um bom Deus, como cremos, é razoável crer que ele conceda às suas criaturas uma revelação pessoal de si mesmo. Assim escreveu David Clarke: não podemos crer que um pai se oculte para sempre de seu filho, sem nunca se comunicar com ele.
Nem tampouco podemos imaginar um Deus que retivesse o conhecimento do seu ser e de sua vontade, ocultando-o às suas criaturas que ele criara à sua própria imagem. Deus fez o homem capaz e desejoso de conhecer a realidade das coisas. Será que ele ocultaria uma revelação que satisfizesse esse anelo? A mitologia egípcia antiga conta a história da fabulosa esfinge, que propunha enigmas aos transeuntes e como as matava quando não lhe podiam decifrá-los. Não é de crer que um Deus amoroso e sábio permita que o homem pereça por falta de conhecimento, perplexo diante do enigma do universo. E o Dr. Rhodes escreve: a inteligência divina nos leva a crer que Deus tem adaptado os meios aos fins e que ele, enfim, coroará essa natureza religiosa com uma religião sobrenatural. A benevolência de Deus nos conduz a esperar que ele solucione a grave perplexidade e evite o perigo para suas criaturas. A justiça de Deus nos conduz à esperança de que falará ele em tons claros e com autoridade à nossa consciência. Terceiro, essa revelação deveria estar em forma escrita. É razoável que sua mensagem tomasse forma de livro. Como disse o Dr. Kaiser, os livros representam o melhor meio de preservar a verdade em sua integridade e transmiti-la de geração a geração. A memória e a tradição não merecem confiança. Portanto, Deus agiu com a máxima sabedoria e também de um modo normal, dando aos homens a sua revelação em forma de livro. De nenhuma outra maneira, pelo que podemos ver, podia ter ele entregue aos homens um ideal infalível que estivesse acessível a todos os homens e que continuasse intacto através dos séculos e do qual os povos pudessem obter a mesma norma de fé e prática. É razoável concluir que Deus inspirasse os seus servos a arquivarem essas verdades que não poderiam ser descortinadas pela razão humana. E, finalmente, é razoável crer que Deus tivesse preservado por sua providência os manuscritos das Escrituras bíblicas e que tivesse influenciado a sua igreja a incluir no cânon sagrado somente os livros que fossem divinamente inspirados. Amém? Esse foi mais um programa Momento Teológico e Deus te abençoe, Deus te guarde e eu te aguardo na próxima semana.